A avó ignorou espinha no rosto da neta, e o que os médicos descobriram deixou todos em choque. Na história de hoje, você ouvirá sobre um caso que nos lembra o quão frágil a vida pode ser e o quão rápido uma situação aparentemente inofensiva pode se transformar em um pesadelo. Trata-se da história de uma avó que, por falta de atenção a um sinal que parecia insignificante, quase perdeu sua neta para algo que se escondia sob a pele, algo vivo e perturbador. É a história de uma espinha no rosto da neta, que se tornou o gatilho para uma descoberta médica chocante, um evento que abalou a família e serve como um alerta para todos nós. Muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, pequenas alterações em nosso corpo ou no de nossos entes queridos passam despercebidas. Uma mancha estranha, uma dorzinha persistente, um inchaço que surge de repente. São sinais que, por conveniência ou pura falta de informação, tendemos a ignorar. Ignoramos porque acreditamos que são apenas picadas de inseto, irritações passageiras ou, no caso de Sophie, de apenas 8 anos, uma simples espinha. Acreditamos que o tempo ou um creme simples resolverão o problema. Mas, como a história de Sophie e de sua dedicada avó, Sara, que morava em Curitiba, no Paraná, nos mostra, o que parece banal pode esconder uma realidade assustadora, um perigo que se desenvolve silenciosamente sob a superfície. Essa negligência, essa falta de atenção a detalhes que podem parecer insignificantes, pode ter consequências devastadoras. E o caso de Sophie é um lembrete sombrio disso. Sophie era uma menina vibrante, cheia de vida, com seus 8 anos e um amor por unicórnios que transparecia em cada detalhe de seu quarto. No entanto, em uma madrugada que parecia comum, às 2h17, essa tranquilidade foi quebrada. Uma dor aguda e pulsante emergiu em seu pescoço. Uma dor que não se parecia com a de uma picada comum, mas sim com a de algo se movendo, crescendo, se alojando. Ao tocar, Sophie sentiu um caroço que assustadoramente aumentara de tamanho desde o dia anterior, como uma bola de gude sob a pele fina. A curiosidade e o medo a levaram ao banheiro, onde a luz do espelho revelou uma cena alarmante, a pele vermelha, inchada, com uma mancha escura no centro. E então, o impensável aconteceu. Algo preto e fino, semelhante a uma perna de inseto, emergiu de uma pequena rachadura na protuberância. O grito que escapou de seus lábios não era de dor física, mas de puro terror. Um som que, ao acordar sua avó Sara, indicou que algo muito além de uma simples espinha estava acontecendo. Sara, com seu passado como auxiliar de enfermagem, sentiu um arrepio que ia além da tristeza pela perda da filha, mãe de Sophie. Era um pressentimento sombrio, a intuição de que algo vivo e perigoso se instalara em sua neta, o que em um primeiro momento parecia apenas uma inflamação, um incômodo que poderia ser resolvido com um antisséptico e repouso, escondia uma ameaça que se multiplicava e se desenvolvia, desafiando a compreensão e a calma. Ainda se recuperando do susto da madrugada, Sara preparava o café da manhã de Sophie com uma apreensão que a fazia operar no piloto automático. A menina, geralmente tagarela, estava estranhamente quieta. Quando questionada sobre a dor, Sophie respondeu com uma frase que gelou o sangue de Sara. "Não tanto, mas parece que está mastigando por dentro." Essa descrição sinistra, que parecia saída de um filme de terror, era a confirmação de que o problema era muito mais grave do que Sara imaginava. A avó, atormentada pela culpa e pelo medo, passou a noite em claro, mergulhada em pesquisas online, buscando respostas para o que poderia estar acontecendo com sua neta. Ela encontrou informações sobre moscas berneiras, parasitas comuns em regiões tropicais, e o coração disparou. A possibilidade de algo tão horripilante estar acontecendo em sua própria casa, em sua própria família, era avassaladora. Mas diante da necessidade de manter a rotina e o trabalho,
ela optou por uma medida paliativa, deixando um analgésico para Sophie e pedindo que a neta procurasse a enfermeira da escola se os sintomas piorassem. Uma decisão que, em retrospecto, seria vista como um erro fatal. Onde você está assistindo aos nossos vídeos neste exato momento? Queremos saber para que possamos entender melhor nosso público e criar conteúdos cada vez mais relevantes para você. Se você está gostando dessa história e quer receber mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para nós. Continuando. O que Sarah temia aconteceu. Na escola, a enfermeira, ao examinar a ferida, não hesitou em ligar para a avó. A situação havia se agravado a ponto de necessitar de intervenção médica imediata. Sophie foi levada às pressas para o hospital, onde a gravidade do que se escondia sob sua pele seria finalmente revelada. Os exames iniciais foram suficientes para deixar os médicos perplexos e, em seguida, chocados. O que parecia ser uma infecção comum, uma inflamação cutânea, escondia um parasita vivo, uma larva que se desenvolvia lentamente no tecido subcutâneo da menina. Entrou ali por uma picada, quase imperceptível, mas que se tornou a porta de entrada para um invasor que se alimentava e crescia dentro de Sophie. O diagnóstico, embora raro, foi inequívoco: miíase cutânea, uma condição causada por larvas de moscas tropicais. E o pior, era um caso que, embora incomum em áreas urbanas como a de Curitiba, não era impossível. O que se seguiu foi um procedimento delicado e angustiante para a remoção do parasita. Diante dos olhos apavorados de Sarah, a larva foi retirada, ainda se contorcendo, um ser vivo que havia habitado o corpo de sua neta. Sophie sobreviveu, mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, permaneceriam. Sarah, por sua vez, carregaria para sempre o peso da culpa, o arrependimento por ter subestimado o que parecia ser uma simples espinha. Ela se perguntava: e se eu tivesse agido mais rápido? E se eu não tivesse ignorado os sinais? O que parecia ser um pequeno problema de pele se transformou em um pesadelo médico que poderia ter custado a vida de Sophie. A história de Sophie e Sarah, ocorrida em Curitiba, serve como um poderoso alerta. Sarah, marcada pela experiência, compartilha sua história para educar e alertar outras famílias. Nunca subestime uma ferida estranha, ela enfatiza, com a voz embargada pela lembrança. Se algo parece errado, confie no seu instinto, confie no que você sente que não está certo. Eu quase perdi minha neta por achar que era apenas uma espinha. O que começou como uma pequena inflamação, uma protuberância no pescoço de uma menina de 8 anos, revelou-se uma infecção parasitária grave, conhecida como miíase cutânea. Esta condição, embora mais comum em regiões tropicais e subtropicais, pode ocorrer em qualquer lugar onde existam moscas que depositam seus ovos em tecidos vivos. A larva, ao eclodir, penetra na pele e se alimenta dos tecidos do hospedeiro, causando dor, inflamação e, em casos mais graves, infecções secundárias e danos teciduais significativos. Os médicos do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, que atuaram no caso, destacam a importância da observação atenta e da busca por atendimento médico imediato ao notar qualquer alteração incomum na pele, especialmente em crianças, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A velocidade com que a condição pode evoluir é assustadora, e o que para um observador desatento pode parecer uma simples espinha, pode ser, na verdade, um sinal de alerta para algo muito mais perigoso. A falta de acesso a informações médicas claras e a tendência a minimizar sintomas são fatores que contribuem para que casos como este se tornem mais graves do que poderiam ser.
O caso de Sophie, um lembrete pungente da importância da vigilância e da educação em saúde, nos força a refletir sobre como muitas doenças, especialmente as infecciosas e parasitárias, podem se manifestar de formas enganosamente simples. A miíase cutânea, por exemplo, é causada pela penetração de larvas de moscas na pele, um fenômeno que, embora assustador, pode ser prevenido e tratado com sucesso quando identificado precocemente. A avó de Sophie, Sarah, que outrora atuou como auxiliar de enfermagem, sentiu o peso da responsabilidade ao perceber que sua experiência não a preparou para a gravidade do que estava acontecendo. Ela relata que após a remoção da larva, a menina se recuperou fisicamente, mas o trauma permaneceu. A imagem da larva se movendo, um invasor vivo em sua neta, assombrou Sarah por muito tempo. Ela enfatiza que a principal lição que tirou dessa experiência foi a importância de não subestimar qualquer sinal incomum no corpo, por menor que pareça. A medicina moderna, representada neste caso por profissionais dedicados do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, oferece recursos para lidar com essas situações, mas a prevenção e a detecção precoce continuam sendo os pilares de um atendimento eficaz. A história de Sophie, com sua reviravolta surpreendente e o desfecho feliz, mas com marcas profundas, é um convite para que todos nós estejamos mais atentos aos sinais que nossos corpos nos enviam e aos de nossos entes queridos. É um chamado à ação, para que a saúde seja sempre prioridade e que nenhuma espinha seja ignorada quando um perigo real pode estar se escondendo. A história de Sophie e Sarah nos ensina que, na saúde, cada detalhe conta. A miíase cutânea, que se manifestou como uma espinha no pescoço da menina, é um exemplo claro de como uma condição séria pode se apresentar de forma disfarçada. Ao ignorar os sinais, Sarah, movida pela intenção de não alarmar Sophie desnecessariamente e pela crença de que se tratava de algo comum, quase permitiu que a situação se agravasse a ponto de consequências irreversíveis. A rápida ação dos médicos no Hospital Infantil Pequeno Príncipe foi crucial para a recuperação de Sophie. Este caso ressalta a importância de consultar um médico ou profissional de saúde qualificado diante de qualquer lesão cutânea que apresente inchaço, vermelhidão persistente, dor incomum ou qualquer sinal de atividade estranha. A prevenção, como a proteção contra picadas de insetos e a manutenção da higiene, também desempenha um papel fundamental. A experiência traumática de Sarah com sua neta em Curitiba serve como um poderoso lembrete. A saúde é um bem precioso que exige atenção constante e informação. Ao compartilhar essa história, Sarah espera que outras famílias não passem pelo mesmo susto e aprendam a valorizar cada pequeno sinal que o corpo emite, transformando o medo em ação preventiva e o alerta em cuidado. E você, já passou por alguma situação em que um pequeno sintoma se revelou algo mais sério? Conte pra gente nos comentários. A avó Sarah, após o susto e a recuperação de Sophie, compreendeu a importância de não apenas reconhecer os sinais, mas também de agir com celeridade e buscar conhecimento especializado. A experiência a impulsionou a se aprofundar nas particularidades da miíase cutânea, não apenas como um episódio isolado, mas como uma condição médica que exige atenção a detalhes que vão além da aparência superficial. Ela descobriu, por exemplo, que a larva da mosca berneira, uma vez alojada sob a pele, não apenas se alimenta dos tecidos, mas também libera enzimas que podem causar inflamação e dor intensa, e em casos mais avançados, podem danificar estruturas mais profundas, como músculos e nervos. Entender esses mecanismos biológicos foi crucial para Sarah, pois a transformou de uma avó assustada em uma defensora ativa da saúde de sua neta e de outras crianças. Ela passou a observar Sophie com um olhar mais clínico, questionando a origem de qualquer pequena irritação na pele e buscando orientação médica proativa.
mesmo quando os sintomas pareciam triviais. Essa nova postura, fundamentada no conhecimento adquirido, representou uma mudança significativa em sua abordagem, afastando-se da reatividade para abraçar a prevenção informada. Além da compreensão biológica do parasita, Sara mergulhou nas nuances da prevenção, descobrindo que certas práticas de higiene e ambientais podem reduzir drasticamente o risco de infecção. Ela aprendeu que as moscas berneiras são atraídas por feridas abertas, secreções e tecidos lesionados, e que a limpeza rigorosa de qualquer corte ou arranhão, por menor que seja, é um passo fundamental. Da mesma forma, a proteção contra picadas de insetos, especialmente em áreas com maior incidência dessas moscas, tornou-se uma prioridade. Isso envolveu desde o uso de telas em janelas e portas até a aplicação de repelentes adequados para a idade de Sophie. Sara também descobriu a importância de manter o ambiente ao redor de casa limpo e livre de matéria orgânica em decomposição, que pode servir como local de reprodução para as moscas. Essa abordagem multifacetada, que combinava cuidados diretos com Sophie e modificações no ambiente, demonstrou como a prevenção eficaz de infecções parasitárias requer uma visão holística, abrangendo tanto a saúde individual quanto as condições ambientais. A jornada de Sara também a levou a explorar as diferentes apresentações da miíase cutânea, descobrindo que ela pode afetar não apenas a pele, mas também outras partes do corpo, como ouvidos, nariz e até mesmo cavidades oculares, dependendo da espécie da mosca e do local de deposição dos ovos. Ela se deu conta de que, embora o caso de Sophie tenha sido na região do pescoço, a gravidade e a complexidade da condição poderiam se manifestar de maneiras ainda mais alarmantes. Essa conscientização ampliou sua compreensão sobre a versatilidade e a periculosidade potencial desse tipo de infecção. Ademais, Sara começou a notar como a desinformação e o estigma em torno de infecções parasitárias podem levar ao atraso na busca por ajuda médica. Muitas pessoas, por vergonha ou desconhecimento, hesitam em procurar um médico, o que agrava o quadro. Ela passou a acreditar que a educação pública sobre essas condições é tão vital quanto o tratamento médico em si, capacitando as pessoas a identificar os sinais precoces e a agir sem hesitação, desmistificando o tema e promovendo uma cultura de cuidado e busca por informação. A jornada de Sara, agora munida de um conhecimento mais aprofundado sobre a miíase cutânea, ultrapassou a esfera pessoal e se expandiu para um desejo de disseminar informações cruciais. Ela percebeu que, para além da urgência do caso de Sophie, existia uma lacuna significativa na conscientização pública sobre doenças parasitárias que, embora pareçam exóticas, podem afetar qualquer um. Com essa percepção, Sara buscou ativamente canais para compartilhar sua experiência, não apenas focando no drama do parasita, mas nas nuances do diagnóstico e na importância da prevenção. Ela começou a participar de grupos de apoio online e a interagir em fóruns de saúde, respondendo a perguntas e oferecendo um relato em primeira mão que, para muitos, era mais impactante do que qualquer artigo científico. Sua narrativa era marcada pela autenticidade, pela vulnerabilidade de quem quase perdeu um ente querido e pela força de quem encontrou na adversidade um chamado para educar. Ademais, a avó de Sophie dedicou-se a pesquisar a fundo as diferentes espécies de moscas que causam a miíase, compreendendo que a gravidade e o tratamento podem variar consideravelmente dependendo do agente etiológico. Ela descobriu que algumas larvas são mais agressivas, capazes de perfurar a pele e atingir tecidos mais profundos, enquanto outras se limitam à camada superficial.
Essa distinção, embora técnica, era fundamental para Sara, pois a ajudava a contextualizar o perigo e a comunicar de forma mais precisa os riscos envolvidos. Ela passou a enfatizar que, enquanto o caso de Sophie foi tratado com sucesso, outras formas de miíase podem demandar intervenções cirúrgicas mais complexas e apresentar um prognóstico mais reservado. Essa nuance era essencial para evitar a complacência e reforçar a necessidade de uma avaliação médica criteriosa em qualquer suspeita. Diante disso, Sara começou a articular sua mensagem de forma a englobar não apenas a prevenção direta, mas também a importância da saúde pública e da educação sanitária. Ela passou a defender em suas interações que a conscientização sobre doenças como a miíase cutânea não é um mero detalhe médico, mas sim um componente vital para a saúde coletiva. Ela argumentava que, ao informar a população sobre os riscos, as formas de prevenção e os sintomas iniciais, é possível reduzir a incidência de casos graves e garantir que mais pessoas recebam o tratamento adequado em tempo hábil. Para ela, a luta contra essas doenças não se limitava aos consultórios médicos, mas se estendia às comunidades, às escolas e aos lares, onde a informação deveria fluir livremente, capacitando as pessoas a protegerem a si mesmas e a seus familiares. Em contrapartida, Sara também reconheceu a necessidade de desmistificar o medo em torno de parasitas. Embora a ideia de um verme se desenvolvendo sob a pele seja intrinsecamente assustadora, ela buscou apresentar a miíase cutânea como uma condição médica tratável, enfatizando que o pânico excessivo pode levar à paralisia e à inação, enquanto a informação correta e a busca por ajuda profissional são os caminhos para a solução. Ela começou a usar analogias simples para explicar o ciclo de vida do parasita e os mecanismos de infecção, tornando o tema mais acessível e menos aterrorizante. Essa abordagem, que visava equilibrar o alerta sobre os perigos com a esperança da recuperação, permitiu que sua mensagem alcançasse um público mais amplo e diversificado, ressoando com pessoas que, de outra forma, poderiam se sentir intimidadas pela complexidade do assunto. A sua história, por isso, tornou-se um farol de esperança e conhecimento. A jornada de Sara, impulsionada pela experiência transformadora com Sophie, aprofundou-se na complexidade da miíase cutânea, transcendendo a mera identificação do parasita para explorar as ramificações sociais e de saúde pública que essa condição acarreta. Ela compreendeu que o caso de sua neta, ocorrido em um ambiente urbano como Curitiba, não era uma anomalia isolada, mas sim um reflexo de desafios mais amplos na detecção precoce e na educação sanitária. Sara percebeu que, muitas vezes, a falta de informação sobre doenças parasitárias, especialmente aquelas que parecem incomuns ou restritas a regiões remotas, leva à subestimação de seus riscos. Essa percepção a levou a questionar a forma como a saúde é comunicada à população em geral, especialmente no que diz respeito a doenças que podem se manifestar de maneiras sutis. Além disso, Sara começou a investigar as falhas sistêmicas que podem contribuir para o agravamento de casos como o de Sophie. Ela se deu conta de que a rápida evolução da miíase cutânea exigiria uma resposta médica ágil e informada, e que, em alguns cenários, a falta de acesso a especialistas ou a demora no diagnóstico poderiam ser fatores determinantes. Essa reflexão a levou a considerar a importância de protocolos de triagem mais eficientes em unidades de saúde e a necessidade de treinamento contínuo para profissionais de saúde, a fim de que estejam aptos a identificar e tratar condições menos frequentes com a mesma destreza com que lidam com as mais comuns. Ela passou a defender a ideia de que a medicina preventiva e a educação comunitária deveriam andar de mãos dadas,
capacitando os indivíduos a reconhecerem os sinais de alerta e a buscarem ajuda médica sem demora. Sara também se debruçou sobre a dimensão psicológica do trauma infligido por infecções parasitárias, tanto para o paciente quanto para seus cuidadores. Ela percebeu que o medo e a repulsa associados a parasitas podem gerar um estigma que dificulta a busca por ajuda. A própria experiência de Sara, o terror inicial de encontrar algo vivo dentro de sua neta, era um testemunho da carga emocional envolvida. Ela passou a entender que a recuperação não se limita ao aspecto físico, mas também abrange o bem-estar emocional. Por isso passou a defender a importância do suporte psicológico para pacientes que passaram por experiências traumáticas como essa, e também para as famílias, que muitas vezes carregam o fardo da culpa e da apreensão. Outro ponto crucial que emergiu da pesquisa de Sara foi a relação entre as condições socioeconômicas e a prevalência de certas doenças parasitárias. Embora o caso de Sophie tenha ocorrido em um contexto urbano, Sara compreendeu que, em comunidades com saneamento básico precário ou acesso limitado a informações de saúde, o risco de infecções parasitárias pode ser significativamente maior. Essa consciência a impulsionou a advogar por políticas públicas que visem melhorar as condições de vida e o acesso à informação em áreas vulneráveis, reconhecendo que a saúde pública é um empreendimento coletivo que exige atenção a todas as camadas da sociedade. A sua luta, portanto, tornou-se um chamado à ação para a criação de um sistema de saúde mais equitativo e acessível, onde o conhecimento e o cuidado cheguem a todos, sem exceção, e onde nenhuma espinha seja ignorada, independentemente de sua origem ou aparência. Aprofundando a compreensão sobre a miíase cutânea, Sara descobriu que a gravidade da infestação não se limitava à quantidade de larvas, mas também ao tipo específico de mosca e ao local exato onde os ovos foram depositados. Ela aprendeu que algumas espécies, como a Dermatobia hominis, comumente conhecida como mosca berneira, têm um ciclo de vida particularmente adaptado para parasitar mamíferos, inclusive humanos. A fêmea não deposita seus ovos diretamente na pele, mas em pequenos insetos voadores, como mosquitos, que agem como vetores. Quando esse inseto pousa em um hospedeiro, o calor corporal estimula a eclosão dos ovos e as larvas recém-nascidas penetram na pele. Esse mecanismo de transferência indireta explica como uma picada aparentemente inofensiva pode dar origem a uma infestação. Para Sara, essa descoberta adicionou uma camada de complexidade à forma como entendemos a transmissão, mostrando que o perigo não reside apenas na picada, mas no próprio ciclo de vida do parasita e em seus hospedeiros intermediários. Agora, considere como essa intrincada estratégia biológica se manifesta quando você ou alguém próximo apresenta uma lesão cutânea que não cicatriza adequadamente. Ademais, Sara se aprofundou nos mecanismos de defesa do corpo humano contra infecções parasitárias e como em casos de miíase, esses mecanismos podem ser sobrepujados. Ela descobriu que, embora o sistema imunológico tente isolar e combater a larva, a sua capacidade de se alimentar e crescer dentro do tecido subcutâneo pode levar à formação de um furúnculo ou abscesso, que é na verdade a resposta inflamatória do corpo ao invasor. Esse processo pode mascarar a verdadeira natureza do problema, levando à sua identificação tardia. A larva, por sua vez, secreta substâncias que a protegem do sistema imunológico e facilitam sua alimentação, criando um ambiente propício para seu desenvolvimento. Essa interação complexa entre parasita e hospedeiro é o que torna a miíase cutânea um desafio diagnóstico, especialmente quando os sintomas iniciais são vagos ou semelhantes a outras condições dermatológicas.
Explorando as implicações em saúde pública, Sara se deparou com a interconexão entre saneamento básico, condições ambientais e a proliferação de moscas vetoras. Ela compreendeu que, em regiões onde o saneamento é precário e há acúmulo de resíduos orgânicos, as moscas encontram um ambiente ideal para a reprodução. Isso aumenta significativamente o risco de exposição humana a ovos e larvas, elevando a incidência de miíase. A situação em áreas rurais ou periféricas, onde o acesso à informação e aos cuidados de saúde pode ser limitado, torna-se particularmente preocupante. Nesse contexto, a educação sanitária e a promoção de práticas de higiene tornam-se ferramentas indispensáveis na prevenção, capacitando as comunidades a se protegerem contra essas ameaças invisíveis. A história de Sophie, embora ocorrida em um contexto urbano, serviu como um alerta de que nenhuma área está completamente imune a esses riscos. Por fim, Sara dedicou-se a entender as nuances do tratamento, indo além da simples remoção mecânica da larva. Ela descobriu que, em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos para erradicar completamente a infestação e prevenir infecções secundárias. A aplicação de substâncias oclusivas, como vaselina ou óleo de rícino, por exemplo, pode sufocar a larva, incentivando-a a emergir para respirar, o que facilita sua remoção. Em outros cenários, antibióticos podem ser prescritos para combater infecções bacterianas, que frequentemente acompanham a miíase. Essa diversidade de abordagens terapêuticas ressaltou para Sara a importância de um diagnóstico preciso e de um plano de tratamento individualizado, adaptado às características específicas de cada caso e à saúde geral do paciente. A compreensão dessas nuances terapêuticas reforçou a sua convicção de que a informação detalhada e a busca por orientação médica especializada são os pilares para um desfecho positivo. Aprofundando a compreensão sobre a miíase cutânea, Sara descobriu que a gravidade da infestação não se limitava à quantidade de larvas, mas também ao tipo específico de mosca e ao local exato onde os ovos foram depositados. Ela aprendeu que algumas espécies, como a Dermatobia hominis, comumente conhecida como mosca berneira, tem um ciclo de vida particularmente adaptado para parasitar mamíferos, inclusive humanos. A fêmea não deposita seus ovos diretamente na pele, mas em pequenos insetos voadores, como mosquitos, que agem como vetores. Quando esse inseto pousa em um hospedeiro, o calor corporal estimula a eclosão dos ovos e as larvas recém-nascidas penetram na pele. Esse mecanismo de transferência indireta explica como uma picada aparentemente inofensiva pode dar origem a uma infestação. Para Sara, essa descoberta adicionou uma camada de complexidade à forma como entendemos a transmissão, mostrando que o perigo não reside apenas na picada, mas no próprio ciclo de vida do parasita e em seus hospedeiros intermediários. Agora, considere como essa intrincada estratégia biológica se manifesta quando você ou alguém próximo apresenta uma lesão cutânea que não cicatriza adequadamente. Ademais, Sara se aprofundou nos mecanismos de defesa do corpo humano contra infecções parasitárias e como em casos de miíase, esses mecanismos podem ser sobrepujados. Ela descobriu que, embora o sistema imunológico tente isolar e combater a larva, a sua capacidade de se alimentar e crescer dentro do tecido subcutâneo pode levar à formação de um furúnculo ou abscesso, que é, na verdade, a resposta inflamatória do corpo ao invasor. Esse processo pode mascarar a verdadeira natureza do problema, levando à sua identificação tardia. A larva, por sua vez, secreta substâncias que a protegem do sistema imunológico e facilitam sua alimentação, criando um ambiente propício para seu desenvolvimento. Essa interação complexa entre parasita e hospedeiro
é o que torna a miíase cutânea um desafio diagnóstico, especialmente quando os sintomas iniciais são vagos ou semelhantes a outras condições dermatológicas. Explorando as implicações em saúde pública, Sara se deparou com a interconexão entre saneamento básico, condições ambientais e a proliferação de moscas vetoras. Ela compreendeu que, em regiões onde o saneamento é precário e há acúmulo de resíduos orgânicos, as moscas encontram um ambiente ideal para a reprodução. Isso aumenta significativamente o risco de exposição humana a ovos e larvas, elevando a incidência de miíase. A situação em áreas rurais ou periféricas, onde o acesso à informação e aos cuidados de saúde pode ser limitado, torna-se particularmente preocupante. Nesse contexto, a educação sanitária e a promoção de práticas de higiene tornam-se ferramentas indispensáveis na prevenção, capacitando as comunidades a se protegerem contra essas ameaças invisíveis. A história de Sophie, embora ocorrida em um contexto urbano, serviu como um alerta de que nenhuma área está completamente imune a esses riscos. Por fim, Sara dedicou-se a entender as nuances do tratamento, indo além da simples remoção mecânica da larva. Ela descobriu que, em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos para erradicar completamente a infestação e prevenir infecções secundárias. A aplicação de substâncias oclusivas, como vaselina ou óleo de rícino, por exemplo, pode sufocar a larva, incentivando-a a emergir para respirar, o que facilita sua remoção. Em outros cenários, antibióticos podem ser prescritos para combater infecções bacterianas que frequentemente acompanham a miíase. Essa diversidade de abordagens terapêuticas ressaltou para Sara a importância de um diagnóstico preciso e de um plano de tratamento individualizado, adaptado às características específicas de cada caso e à saúde geral do paciente. A compreensão dessas nuances terapêuticas reforçou a sua convicção de que a informação detalhada e a busca por orientação médica especializada são os pilares para um desfecho positivo. Aprofundando a compreensão sobre a miíase cutânea, Sara descobriu que a gravidade da infestação não se limitava à quantidade de larvas, mas também ao tipo específico de mosca e ao local exato onde os ovos foram depositados. Ela aprendeu que algumas espécies, como a Dermatobia hominis, comumente conhecida como mosca berneira, têm um ciclo de vida particularmente adaptado para parasitar mamíferos, inclusive humanos. A fêmea não deposita seus ovos diretamente na pele, mas em pequenos insetos voadores, como mosquitos, que agem como vetores. Quando esse inseto pousa em um hospedeiro, o calor corporal estimula a eclosão dos ovos e as larvas recém-nascidas penetram na pele. Esse mecanismo de transferência indireta explica como uma picada aparentemente inofensiva pode dar origem a uma infestação. Para Sara, essa descoberta adicionou uma camada de complexidade à forma como entendemos a transmissão, mostrando que o perigo não reside apenas na picada, mas no próprio ciclo de vida do parasita e em seus hospedeiros intermediários. Agora, considere como essa intrincada estratégia biológica se manifesta quando você ou alguém próximo apresenta uma lesão cutânea que não cicatriza adequadamente. Ademais, Sara se aprofundou nos mecanismos de defesa do corpo humano contra infecções parasitárias e como em casos de miíase, esses mecanismos podem ser sobrepujados. Ela descobriu que, embora o sistema imunológico tente isolar e combater a larva, a sua capacidade de se alimentar e crescer dentro do tecido subcutâneo pode levar à formação de um furúnculo ou abscesso, que é, na verdade, a resposta inflamatória do corpo ao invasor. Esse processo pode mascarar a verdadeira natureza do problema, levando à sua identificação tardia.
A larva, por sua vez, secreta substâncias que a protegem do sistema imunológico e facilitam sua alimentação, criando um ambiente propício para seu desenvolvimento. Essa interação complexa entre parasita e hospedeiro é o que torna a amíase cutânea um desafio diagnóstico, especialmente quando os sintomas iniciais são vagos ou semelhantes a outras condições dermatológicas. Explorando as implicações em saúde pública, Sara se deparou com a interconexão entre saneamento básico, condições ambientais e a proliferação de moscas vetoras. Ela compreendeu que, em regiões onde o saneamento é precário e há acúmulo de resíduos orgânicos, as moscas encontram um ambiente ideal para a reprodução. Isso aumenta significativamente o risco de exposição humana a ovos e larvas, elevando a incidência de miíase. A situação em áreas rurais ou periféricas, onde o acesso à informação e aos cuidados de saúde pode ser limitado, torna-se particularmente preocupante. Nesse contexto, a educação sanitária e a promoção de práticas de higiene tornam-se ferramentas indispensáveis na prevenção, capacitando as comunidades a se protegerem contra essas ameaças invisíveis. A história de Sophie, embora ocorrida em um contexto urbano, serviu como um alerta de que nenhuma área está completamente imune a esses riscos. Por fim, Sara dedicou-se a entender as nuances do tratamento, indo além da simples remoção mecânica da larva. Ela descobriu que, em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos para erradicar completamente a infestação e prevenir infecções secundárias. A aplicação de substâncias oclusivas, como vaselina ou óleo de rícino, por exemplo, pode sufocar a larva, incentivando-a a emergir para respirar, o que facilita sua remoção. Em outros cenários, antibióticos podem ser prescritos para combater infecções bacterianas que frequentemente acompanham a miíase. Essa diversidade de abordagens terapêuticas ressaltou para Sara a importância de um diagnóstico preciso e de um plano de tratamento individualizado, adaptado às características específicas de cada caso e à saúde geral do paciente. A compreensão dessas nuances terapêuticas reforçou a sua convicção de que a informação detalhada e a busca por orientação médica especializada são os pilares para um desfecho positivo. O foco de Sara em desmistificar o medo em torno de parasitas se expandiu para além da miíase cutânea, abraçando a compreensão de que muitas outras condições parasitárias compartilham um ciclo de transmissão e prevenção semelhante. Ela começou a explorar como doenças negligenciadas, muitas vezes associadas a condições de pobreza e falta de saneamento, podem ter impactos devastadores na saúde pública. A descoberta de que o ciclo de vida de parasitas como lombrigas, ancilóstomos e tênias também é influenciado por fatores ambientais e comportamentais e que a educação sobre higiene pessoal e saneamento é a primeira linha de defesa, fortaleceu sua convicção. Sara passou a entender que a luta contra a miíase era apenas uma faceta de uma batalha maior pela saúde e dignidade humana, onde o conhecimento empoderava as comunidades a se protegerem de ameaças invisíveis. Ao se aprofundar nos aspectos sociais da saúde parasitária, Sara identificou a necessidade de abordar a questão da desinformação de saúde e do estigma associado a essas doenças. Ela observou que, em muitas culturas, a menção a parasitas evoca sentimentos de nojo e vergonha, levando as pessoas a esconderem seus sintomas, em vez de procurarem ajuda. Esse silêncio, ela compreendeu, é um dos maiores aliados dos parasitas, permitindo que as infecções se propaguem e se agravem. Portanto,
Sara passou a defender uma comunicação aberta e sem julgamentos sobre parasitas, enfatizando que são organismos que se adaptam a diferentes ambientes e hospedeiros, e que a infecção não é um reflexo de falta de higiene pessoal, mas sim de exposição a condições de risco. A abordagem de Sara visava desconstruir esses tabus, incentivando as pessoas a falarem abertamente sobre seus problemas de saúde e a buscarem orientação médica sem constrangimento. A avó de Sophie também se dedicou a mapear as diferentes estratégias de prevenção que vão além da higiene básica. Ela descobriu que a educação nutricional desempenha um papel crucial, pois um sistema imunológico forte é mais capaz de combater infecções. Uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e minerais, fortalece as defesas do corpo, tornando-o menos suscetível a invasores. Sara passou a compartilhar essa informação, explicando que, embora a higiene seja fundamental, a nutrição adequada é um complemento essencial para a saúde geral e a resistência a parasitas. Essa visão holística da saúde permitiu que Sara ampliasse seu alcance, conectando a prevenção de parasitas a outros aspectos importantes do bem-estar. Ao explorar os avanços médicos e as novas abordagens no tratamento de doenças parasitárias, Sara se deparou com o potencial da ciência em oferecer soluções inovadoras. Ela se informou sobre o desenvolvimento de novas drogas antiparasitárias, mais eficazes e com menos efeitos colaterais, e sobre as pesquisas em diagnóstico molecular que permitem identificar parasitas com maior precisão e rapidez. Sara também se interessou pelas iniciativas de saúde pública que visam erradicar certas doenças parasitárias por meio de campanhas de vacinação e tratamento em massa. Essa imersão no campo da pesquisa e inovação médica reforçou sua esperança de que, com o avanço da ciência e a disseminação do conhecimento, um futuro com menor incidência de doenças parasitárias é possível. Agora, considere como essa incessante busca por conhecimento que Sara empreendeu pode ser aplicada quando você se depara com um sintoma que foge do comum e como a ciência e a informação podem ser suas maiores aliadas na proteção da saúde. A exploração de Sara sobre as complexidades da miíase cutânea a levou a um entendimento mais profundo sobre as reações imunológicas específicas que ocorrem durante a infestação parasitária. Ela descobriu que a larva não é um invasor passivo. Ao contrário, ela secreta uma série de compostos bioativos, incluindo enzimas proteolíticas e imunomoduladores, que visam neutralizar a resposta inflamatória do hospedeiro e facilitar sua sobrevivência. Essas substâncias não apenas ajudam a larva a se alimentar dos tecidos, mas também podem suprimir a capacidade do sistema imunológico de montar uma defesa eficaz. Essa descoberta foi crucial para Sara, pois explicava por que as feridas causadas pela miíase podem parecer menos inflamatórias do que se esperaria, e por que a remoção da larva pode, por vezes, ser a única maneira de erradicar completamente a infecção. Compreender esses mecanismos biológicos permitiu que Sara articulasse a necessidade de abordagens médicas que não se limitassem à remoção física, mas que também considerassem o impacto desses compostos bioativos na saúde do paciente. Agora, imagine como essa interação molecular, essa batalha microscópica entre a larva e o sistema de defesa do corpo, pode se manifestar em sintomas que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que escondem uma luta interna complexa. Adicionalmente, Sara se aprofundou nas pesquisas sobre os efeitos a longo prazo da miíase cutânea, descobrindo que, em casos raros e não tratados, a infestação pode levar a complicações significativas.
Ela aprendeu que a destruição tecidual causada pelas larvas pode criar portas de entrada para infecções bacterianas secundárias, que podem se tornar graves e difíceis de tratar. Em situações extremas, a miíase pode afetar áreas sensíveis, como os olhos ou o sistema nervoso central, resultando em danos permanentes ou, em casos ainda mais trágicos, na morte do hospedeiro. Essa informação, embora alarmante, reforçou em Sarah a urgência de sua missão educativa. Ela percebeu que a mera conscientização sobre a existência da miíase não era suficiente. Era fundamental transmitir a gravidade potencial da condição e a importância crítica da intervenção médica precoce. Ao compartilhar essas informações, Sarah buscava não incutir medo, mas sim promover uma atitude de responsabilidade e proatividade em relação à saúde. Um aspecto que Sarah explorou com particular interesse foi a aplicação de tecnologias emergentes no diagnóstico e tratamento de doenças parasitárias. Ela se deparou com avanços em técnicas de imagem, como ultrassonografia e ressonância magnética, que podem auxiliar na localização de larvas em tecidos profundos, especialmente em casos de miíase interna. Além disso, Sarah descobriu a promessa da biologia molecular e da genômica na identificação precisa das espécies de moscas causadoras da infestação, o que pode orientar o tratamento e a vigilância epidemiológica. A pesquisa em novas terapias, incluindo o desenvolvimento de compostos antiparasitários mais direcionados e menos tóxicos, também capturou sua atenção. Essa exploração do estado da arte na medicina demonstrou a Sarah que, apesar dos desafios, a ciência está constantemente avançando, oferecendo novas ferramentas e esperanças para o combate a doenças como a miíase. Por fim, Sarah dedicou-se a entender como a percepção cultural e social de doenças parasitárias pode influenciar as estratégias de saúde pública. Ela observou que, em muitas sociedades, essas doenças são frequentemente associadas à pobreza e à falta de saneamento, o que pode levar à marginalização dos indivíduos afetados e à desvalorização de suas necessidades de saúde. Sarah compreendeu que, para combater eficazmente a miíase e outras infecções parasitárias, é essencial abordar não apenas os aspectos biomédicos, mas também as barreiras sociais e culturais que impedem o acesso ao diagnóstico e tratamento. Ela passou a defender a necessidade de abordagens integradas, que combinem intervenções médicas com programas de educação comunitária, melhoria do saneamento e combate ao estigma, reconhecendo que a saúde é um direito humano fundamental que deve ser garantido a todos, independentemente de sua condição socioeconômica ou localização geográfica. Agora, considere como essa visão integrada, que une ciência, saúde pública e justiça social, pode moldar o futuro da prevenção e do tratamento de doenças parasitárias, e como essa compreensão pode ser aplicada em sua própria comunidade para promover um ambiente mais saudável para todos. Sarah, ao mergulhar nas nuances da miíase cutânea, descobriu uma intrincada teia de fatores ambientais e comportamentais que se entrelaçam, criando um cenário propício para a proliferação de moscas e, consequentemente, para a infestação parasitária. Ela compreendeu que o calor e a umidade prevalentes em muitas regiões do Brasil, como o litoral de Santa Catarina, criam um ambiente ideal para o desenvolvimento das larvas. Em locais onde o saneamento básico é precário, o acúmulo de resíduos orgânicos e a presença de animais domésticos ou de rua, sem os devidos cuidados sanitários, tornam-se verdadeiros focos de reprodução para as moscas. Essa constatação a levou a refletir sobre a importância de medidas de higiene ambiental que vão além do âmbito doméstico, envolvendo a responsabilidade coletiva na gestão de resíduos e na manutenção de espaços públicos limpos. Agora,
Pense em como essa interconexão entre fatores ambientais e saúde pode ser observada em sua própria comunidade e como pequenas ações individuais podem contribuir para um ambiente coletivamente mais seguro contra essas ameaças. Além disso, Sara se aprofundou nos aspectos psicológicos e sociais que cercam as doenças parasitárias negligenciadas. Ela percebeu que o estigma associado a parasitas, muitas vezes visto como algo sujo ou de gente pobre, impede que muitas pessoas busquem ajuda médica por medo de serem julgadas ou discriminadas. Esse silêncio e a vergonha associada à condição criam um ciclo vicioso, onde a falta de tratamento leva à piora dos sintomas e à disseminação da doença. Sara começou a questionar como essa percepção cultural pode ser desconstruída, promovendo uma visão mais compassiva e informativa sobre parasitas, enfatizando que eles são organismos que se adaptam a diversos ambientes e que a infecção não é um reflexo de falha moral, mas sim de exposição a condições de risco. A sua jornada se transformou em um esforço para humanizar a discussão sobre parasitas, removendo o véu de tabu e promovendo a busca por soluções sem julgamentos. Outro ponto crucial que Sara explorou foi a importância da educação continuada para profissionais de saúde, especialmente em áreas de maior risco. Ela descobriu que, em algumas regiões, como o interior do Nordeste, onde certas moscas vetoras são mais comuns, a falta de treinamento específico sobre miíase cutânea e outras doenças parasitárias pode levar a diagnósticos equivocados ou atrasados. Profissionais de saúde que não estão familiarizados com os sintomas atípicos ou com as apresentações mais raras da doença podem, inadvertidamente, prescrever tratamentos inadequados, retardando a intervenção correta. Sara passou a defender a criação de programas de capacitação e atualização constantes, visando munir os profissionais de saúde com o conhecimento necessário para identificar e tratar essas condições de forma eficaz, garantindo que nenhum paciente seja deixado para trás devido à falta de informação especializada. Por fim, Sara dedicou-se a investigar as estratégias de prevenção e controle que vão além das medidas de higiene pessoal e saneamento básico. Ela se deparou com pesquisas sobre o uso de armadilhas para moscas, o desenvolvimento de repelentes mais eficazes e a importância da vigilância entomológica para monitorar as populações de insetos vetores. Sara compreendeu que uma abordagem integrada que combine ações de saúde pública com medidas de controle ambiental é fundamental para reduzir a incidência de miíase e outras doenças parasitárias. Ela passou a enfatizar que a prevenção não é apenas um ato individual, mas um esforço coletivo que exige a colaboração de governos, comunidades e indivíduos para criar um ambiente mais seguro e saudável para todos. Agora, pense em como essa abordagem multifacetada que integra saúde pública, controle ambiental e educação pode ser aplicada para proteger sua família e sua comunidade contra ameaças invisíveis. À medida que avançamos nesta narrativa, torna-se evidente que a história de Sophie e Sara transcende a mera anedota sobre uma condição médica rara. O que começou com um sinal aparentemente inofensivo no corpo de uma criança desdobrou-se em um complexo entrelaçamento de fatores, revelando as delicadas conexões entre o ambiente, a biologia e a percepção humana. As discussões sobre os mecanismos de defesa do corpo, as estratégias de sobrevivência de parasitas e a arquitetura biológica de vetores, por exemplo, não são meros detalhes científicos. Elas pintam um quadro vívido de batalhas microscópicas que, em última instância, moldam destinos. A forma como esses processos se manifestam, muitas vezes de maneira sutil, sublinha a importância de uma observação atenta e de um conhecimento acessível, que permita discernir o comum do extraordinário,
o passageiro do persistente. Nesse percurso, a reflexão sobre as barreiras sociais e culturais que cercam certas condições de saúde emerge com força particular. A vergonha, o estigma e a desinformação, como se pôde notar, atuam como véus que ocultam a necessidade de cuidado, atrasando intervenções cruciais e perpetuando ciclos de vulnerabilidade. A forma como a sociedade percebe e reage a doenças, especialmente aquelas associadas a parasitas, é um espelho de suas próprias compreensões e preconceitos. Desvendar essas camadas de percepção e promover uma comunicação mais aberta e empática é, portanto, um passo fundamental na construção de um futuro onde a saúde seja verdadeiramente um direito acessível a todos, livre de julgamentos e barreiras invisíveis. Ao considerarmos a influência do ambiente e das condições socioeconômicas na proliferação de vetores e na disseminação de doenças, percebemos que a saúde individual está intrinsecamente ligada à saúde coletiva. A interconexão entre saneamento, gestão de resíduos e o bem-estar da comunidade revela que a prevenção eficaz exige um esforço coordenado que transcende as ações individuais. A compreensão de que a luta contra ameaças invisíveis, como parasitas, é um empreendimento compartilhado, nos convida a olhar para além de nossos próprios quintais e a reconhecer o impacto de nossas escolhas coletivas. A trajetória percorrida até aqui nos mostra que a sabedoria reside não apenas no conhecimento técnico, mas na capacidade de integrar essas diversas esferas, tecendo uma rede de proteção e cuidado que abrange todos os aspectos da vida. A jornada através da história de Sophie e Sarah, desde a aparente banalidade de uma espinha até a revelação alarmante de um parasita vivo, nos força a reavaliar nossa relação com os sinais sutis que nosso corpo e o ambiente nos enviam. O caso, ocorrido em um cenário que poderia ser qualquer um de nós, em qualquer lugar do Brasil, como a região de Curitiba ou mesmo o litoral catarinense, nos ensina que a fragilidade da vida humana se manifesta não apenas em grandes catástrofes, mas também na quietude insidiosa de ameaças microscópicas. A lição central não reside apenas na surpresa médica ou no susto da avó, mas na profunda compreensão de que a negligência, mesmo a mais bem intencionada, pode pavimentar o caminho para o perigo. A míase cutânea, com sua capacidade de se camuflar, serve como um poderoso lembrete de que a vigilância é uma forma de amor. Um ato contínuo de cuidado que protege não apenas a nós mesmos, mas aqueles que amamos. A teia de fatores que culminou na infestação de Sophie, a biologia do parasita, as condições ambientais, a resposta do corpo humano e, crucialmente, a percepção humana diante do incomum, nos revela a interconexão intrínseca entre saúde e o mundo ao nosso redor. As discussões sobre as estratégias de sobrevivência de parasitas, a forma como eles exploram os mecanismos de defesa do hospedeiro e a influência do clima e do saneamento na sua proliferação, pintam um quadro de uma batalha constante, invisível aos olhos desatentos. A história nos convida a olhar para além da superfície, a reconhecer que o que parece insignificante pode carregar um potencial de impacto avassalador. Essa compreensão por si só é um passo fundamental. Mais do que um simples alerta sobre picadas de insetos ou feridas, a narrativa se consolida como um chamado à ação para desmistificar o medo e o estigma que cercam as doenças parasitárias. A vergonha e a desinformação, pilares que sustentam a propagação dessas condições, são enfraquecidas quando a informação flui livremente e a empatia prevalece. A busca por conhecimento, a educação contínua de profissionais de saúde e a promoção de uma comunicação aberta e sem julgamentos são as ferramentas que nos capacitam a quebrar ciclos de vulnerabilidade.
A história de Sophie e Sarah, portanto, transcende o diagnóstico médico. Ela se torna um testemunho da força da informação e da compaixão na construção de um futuro onde a saúde seja um direito acessível a todos, livre de barreiras invisíveis. A verdadeira prática, a aplicação diária desses aprendizados, começa agora. Significa olhar com mais atenção para as pequenas mudanças, para os sinais que o corpo envia, para as condições do ambiente em que vivemos. Significa desconstruir preconceitos e abraçar o conhecimento como um escudo. A história de Sophie não é um fim, mas um ponto de partida para uma consciência mais aguçada, para uma atitude mais proativa em relação à saúde, tanto individual quanto coletiva. Que essa jornada sirva como um lembrete constante de que, na intrincada tapeçaria da vida, cada fio, por menor que seja, tem seu papel